galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei quando esse conteúdo vai ser pulverizado nas redes, mas o fato é que eu tô aqui com o Mariano, cara, um pré-candidato não, convenção já aconteceu, candidatíssimo a vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro. É claro que eu já conheço o Mariano e sei praticamente tudo dele, mas eu tô aqui para fazer fofoca, tá? Eu tô aqui para expô-lo para a população carioca. Então vamos lá, Mariano. Eu quero o Mariano menino, o Mariano garoto, o Mariano lá de Vista Alegre, de Irajá, o Mariano lá do Tanque, lá de Jacarepaguá. Eu quero o Mariano menino. E depois a gente vai. Não se preocupe não, gente, que eu vou contar tudo dele, vou tirar tudo dele. Vamos lá, Mariano, é contigo. Tudo bem, pessoal? Como o Popó disse, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. A gente não sabe quando o pessoal vai estar ouvindo, mas primeiramente, Popó, obrigado por ter me convidado. É sempre bom falar contigo. Esse cara aqui é uma inspiração, tá, gente? De verdade. Mas vamos lá. Como o Popó disse, minha família, ela veio da zona norte do Rio de Janeiro, ali do Irajá, Vista Alegre. Quem conhece ali, minha família morava perto do Grag, meus avós têm um apartamento até lá, até hoje, foi pouco de herança, enfim, da minha família como um todo. Depois a gente saí com 6, 7 anos. Eu morei ali em Irajá por muito tempo, perto do cemitério de Irajá. Depois eu fui para Jacarepaguá. Em Jacarepaguá eu morei no Tanque. Quem conhece ali, Tanque é perto do Pichincha da Taquara. Morei ali em frente ao supermarket, num condomínio acalanto verde que tinha. A época era cinza ainda. Não tinha nenhum center shopping quando eu fui pra lá. Caramba. Tinha nem center shopping. Jacarepaguá era considerado um lugar referência, né, Popó? Assim, quem morava no Vila da Penha, no Valqueire, e queria ir para um local tranquilo. Exato. Era um local que todos gostavam, até... Existem vários bairros de Jacarepaguá como o único bairro que era, à época, não é mais, mas a freguesia era considerado um grande bairro que existia em Jacarepaguá. Então, Jacarepaguá sempre foi um lugar de referência e foi onde eu cresci ali muito tempo. Eu passei minha adolescência em Jacarepaguá, eu aprontei um pouco em Jacarepaguá enquanto adolescente, como todo adolescente, mas depois eu saí. Aqui, com 22 anos, eu passei para procurador federal, escolhi estudar Direito, fiquei entre Medicina e Direito, escolhi o Direito. Fez bem. Papai e mamãe talvez não quisessem que você fosse para a área de Medicina. Minha mãe, com certeza, porque minha mãe é da área da saúde, minha mãe é fisioterapeuta. Meu pai, tem uma loja de carro seminovo em Caxias. Meu pai é um grande empreendedor, já teve empresa de odontológica, faliu, aí abriu uma outra empresa, faliu, mas o ramo dele sempre foi carro, ele sempre gostou de carro, então eu sempre cresci num ambiente de empreendedor. Minha mãe é fisioterapeuta individual, é uma empresária, no final das contas, que tem a sua clínica, então esse sentimento de instabilidade foi que, inclusive, fez meu pai me incentivar a estudar muito para concurso, para ter mais estabilidade financeira. Entendi. Que os pais têm umas dores e querem colocar para os filhos não as tê-las, né? Exatamente. Embora eu tenha minha cabeça hoje de empreendedor, muito uma cabeça de empreendedor, mas utilizo o empreendedorismo no serviço público, porque com quase agora 10 anos na AGU como procurador federal, a gente sempre tenta dar resolução a problemas que não são poucos os problemas que a sociedade vive na questão pública. Mas, voltando à minha história, eu com 22 anos passei para procurador federal, saí do Rio de Janeiro com 24, a ideia de concurso demora, enfim, para chamar. Então, com 24 eu fui para morar em Governador Valadares, em Minas Gerais, que é a cidade que eu tenho um carinho de chamar como Valadólares, todos o conhecem. Todo mundo vai embora para os Estados Unidos. Ali tem passagem direto de Valadares para os Estados Unidos, tem voo direto, mas é uma cidade que eu consegui aprender como é a importância de uma cidade de médio porte que existe no interior do Brasil como um todo. Foi uma cidade que eu aprendi o que é ter qualidade de vida, você tem a ideia do trânsito, que é uma dor, por exemplo, do carioca. Lá não tem uma cidade, não tem um trânsito, então eu chegava num trabalho, ainda que fosse distante, em 8 minutos. Então isso tudo me ajudou muito a formar a minha própria concepção da importância de ter uma qualidade de vida, né? E isso depois, mesmo tendo vivido lá, a importância disso, eu assumi cargo de posição dentro lá em Valadares, assumi um cargo de gestão, que a gente conseguiu emplacar, inclusive, coisas muito positivas para a Procuradoria Local, melhorando o tempo de tramitação do processo, atendendo a população
que estava necessitado naquele momento, por exemplo, que o INSS tinha negado algum benefício de maneira ilegal e depois a gente conseguiu abreviar esse rito para a pessoa receber o benefício de maneira mais rápida. Então a gente sempre teve essa visão muito, eu particularmente, de tentar melhorar a estrutura do judiciário para ser mais eficiente, para entregar mais rápido. Deixa eu fazer uma aspa aqui sobre, se não me engano, a emenda 45, que diz que o tempo razoável do processo passa a ser um direito constitucional. Exato. Eu me lembro que na época da faculdade, quando saiu isso, eu fiquei rindo, né? Falei, pô, não é possível que estamos votando isso, virou um direito constitucional e meu trabalho de conclusão de curso o título é Inconstitucionalidades Instituídas. Então a emenda 45 entrou no tema também. Mas eu estou falando isso por causa da questão da especificidade desse cara ter uma tremenda formação nessa área jurídica e ter prestado assim, serviços muito relevantes. Mas olha só, gente, ele fugiu um pouco. Eu quero a escola que você estudou quando era garoto. Tá bom, vou Qual contar. é a escola? Então, lá em Irajá eu estudei na escola Canarinho de Ouro. Canarinho de Ouro. É o quê? Será uma creche, uma pré-escolar? Era creche pré-escolar. Porque, assim, eu pulei algumas séries, tá, tá. Popó? Minha mãe me ensinava. Em casa? Em casa, a fazer soma, divisão, essas coisas, e alfabetização. Então, até que eu pulei 2 séries do Jardim. Tá. Então, eu fui direto pro Jardim 3, que a minha mãe, quando ela me teve, ela parou de trabalhar, ela... Enfim, cuidou de você. Exatamente, então cuidou. Ela não era fisioterapeuta naquela época, minha mãe foi fazer faculdade mais velha. E ela trabalhava no pátio do comércio, enfim. Então, minha mãe, ela me ensinava muito em casa, né? E aí eu pulei algumas séries. Olha que interessante, o homeschooling foi sair, né, há pouco tempo e Mariano já teve essa experiência em casa de homeschooling, com a mãe ensinando, com alguém orientando a criança, já fazendo essa criança... né, evoluir, pensar, enfim, aprender a ler, alfabetizar em casa. Eu me lembro que eu alfabetizei o Vinícius. O Vinícius está com 36 anos. Eu alfabetizei ele em casa com cartolinas, com palavras. Depois tu corta, bota as sílabas, depois tu corta, bota as letras. E daqui a pouco eu via meu filho... Na época tinha jornal, hoje em dia não tem mais, né? Daqui a pouco eu vi meu filho lendo jornal dentro de casa. Então a bobagem danada, né? A criança tem uma capacidade absurda de aprendizado. Então, admiro mais ainda a sua mãe, né? Tu sabe que eu adoro ela, admiro ela demais. Tá vendo? Cada dia eu admiro mais porque eu fico descobrindo esses detalhes. Então ela meio que já te ajudou e com isso você ainda pulou 2 séries do Jardim, não é isso? Sim, Dona Eliane. Minha mãe é Eliane, meu pai é Jorge. Dona Eliane foi uma inspiração que, de fato, ela me ajudou muito nessa parte. Minha mãe foi secretária de um CEO de multinacional, então minha mãe sempre teve essa experiência ali também de gestão, então sempre olhou o que é poder entregar melhor para os filhos. Então, ela sempre foi muito presente nesse momento. Claro que depois... E são quantos? É você? Eu e minha irmã. Eu e minha irmã. A gente nasceu, inclusive, no mesmo dia, minha irmã. 18 de agosto. É? A gente nasceu em horários invertidos. Minha irmã nasceu 15 para as 8 da manhã, eu nasci 15 para as 8 da noite. Gêmeos, nasceram em anos somos gêmeos. Nós somos gêmeos, vamos dizer assim, quase... irmãos espirituais de gêmeos ali. A gente eu nasci 4 anos depois, minha irmã é 4 anos mais velha do que eu. Então, enfim, eu gosto de comemorar meu aniversário dobrado, porque o aniversário é legal, né? É uma coisa impressionante isso. Então, mas assim, minha mãe, ela sempre cultivou muito essa ideia. Depois, claro, por eu ter vindo numa família de classe média baixa, minha mãe teve que voltar para o mercado de trabalho, graças a Deus conseguiu, ela se inserir no mercado de trabalho, e eu acabei sendo criado por uma pessoa que também ali, que prestava essa atividade não só de cuidar do lar, né, como toda, a empregada doméstica à época, mas eu chamava de segunda mãe, chamo até hoje de segunda mãe, que é a Gênova. A Gênova Xavier, ela, que eu chamo carinhosamente ela de Noca. Noca, tá de parabéns também, né? Noca, ela... Olha o menino, como é que ficou. Olha o homem que ele ficou. Tá de parabéns. Eu amo de paixão a Noca. Noca, enfim, motivo de muito orgulho. Inclusive, cresceu muito depois. Noca foi se alfabetizar muito, assim, no sentido de estudar bastante quando eu tava com a gente. Hoje ela é formada em estética. Pô, que legal. Ela é esteticista, então eu fico muito feliz pelo que ela tem de trajetória. Eu fui na formatura dela recentemente. Mas depois eu estudei no tanque ali, no Colégio Ferreira da Penha. No Ferreira da Penha. No Colégio Ferreira da Penha, que é na ladeira ali do Banco do Brasil, que quem conhece o tanque sabe. E depois eu estudei no Instituto Estela Almeida, que
É um colégio que também anda no tanque. Sempre fiquei ali no tanque, mas no entorno, né? Sempre no entorno. O bairro sempre foi muito presente na minha vida. E mostra a importância de a gente ter um bairro presente, um bairro com colégio, um bairro com comércio. Com infraestrutura. Um bairro com infraestrutura, um bairro seguro. Jacarepaguá era um lugar muito seguro. Infelizmente hoje não podemos... Não é tanto, exato. E aí depois eu estudei no Miguel Couto, no ensino médio. No ensino médio eu estudei no Miguel Couto. Eu fiz, confesso aqui, sem problema algum, eu passei a estudar muito depois na faculdade, mas antes, ali no terceiro ano, eu comecei a me dedicar só no final. E aí, como dedicação, eu ainda quase passei no vestibular que é super concorrido, que é da UERJ, em Direito. Eu quase passei... uma coisa em comum, hein, gente? Também cursei Direito na UERJ. Então, eu fiz mestrado na UERJ. Na UERJ, eu não passei pro vestibular e eu queria insistir. Aí meu pai falou o seguinte, Popó, não vou deixar você insistir, vamos fazer o seguinte, vou fazer um pacto em que você, quando tiver a oportunidade de fazer um estágio remunerado, você me ajuda a pagar a faculdade. Mas eu quero que você comece a faculdade agora, que eu quero que você se forme mais cedo. Mais cedo, E eu não quero opção, né? Porque você vai fazer um pré-vestibular, os seus amigos vão fazer e você vai acabar não estudando. O que aconteceu, Popó? Todo mundo que fez o pré-vestibular acabou não seguindo, assim... Eram todos, mesmo um grupinho do terceiro ano. Foi ótimo ter saído daquele momento, meu pai tomou a decisão correta, porque eu comecei a me enveredar muito para estudar, porque começou a gritar em mim a ideia de ser independente financeiramente dos meus pais. Pô, legal, isso também acontece muito com o jovem, né? Exato. E tipo aí, assim, pô, tô a fim de me liberar, tô a fim de conseguir, de vencer. Ter meu ganha-pão. Ter meu dinheiro, Exato. E aí eu comecei a estudar muito para concurso, porque foi o que eu olhei com o ensino médio concluído, lembra que meu pai sempre me incentivou muito a fazer concurso? Então eu falei, olha, eu vou ganhar um salário legal, jovem, então vou começar a estudar. Então eu comecei a estudar desde novo, aos 17 anos, eu comecei a ter propósito de estudar, eu estudava 16 horas por dia. Então... Rogerinho, olha aqui um exemplo, ó. O Rogério tem 21 anos, tá fazendo engenharia de produção, né, que é a mesma engenharia do Paulo, mas tá com 21. Poderia já estar resolvido, né, Rogério? Aí. Sim. Eu estudei bastante, assim. Com 19 anos eu passei no meu concurso que eu assumi aos 21 anos, que foi da Justiça Militar da União. Então, foi para técnico, eu passei com 19 anos, foi assim, vários concursos que eu tinha feito. Concurseiro, eu gosto de ser transparente, pô, a gente... Faz uma opção, né? E às vezes a gente não consegue em não consegue em outros. O importante é sempre persistir, persistir. Então, eu continuei persistindo nessa batalha de concurso por um tempo. Com 19, eu tive o prazer de passar em 10º lugar para a Justiça Militar da União. E aí, quando eu tinha 21 anos, que foi em 2013... Foi quando eu assumi o primeiro cargo público, eu trabalhava na Ilha do Governador. Que legal. Então, eu estudei na Cândido Mendes, minha faculdade foi na freguesia, então eu saía de Jacarepaguá para a Ilha do Governador todos os dias, então eu pegava muito esse trajeto de tanque, freguesia ou pau-ferro para pegar a linha amarela, linha vermelha, Ilha do Governador. Então eu peguei muito trânsito, sei o que o carioca sofre no trânsito, de ficar mais de 1h30 para chegar no seu destino de trabalho. Sei como é isso, mesmo fazendo locomoção particular no sentido do carro, mas também fiz algumas vezes questão de andar de frescão. Eu andava muito de ônibus porque eu era estagiário. Estagiava também antes de ir para a Justiça Militar. E a vantagem de frescão é que você vai estudando dentro dele, né? Não, eu estudava muito. Quando eu fazia faculdade, estagiava no Ministério Público Federal, na Procuradoria-Geral do Estado. Aproveitava o deslocamento para estudar. Muito, eu só estudava. Eu lia e eu ouvia aula no MP4 à época, Popó. Não era nem celular, MP4. Então, eu estudei, fazia muito esse trajeto de estudo da faculdade para o centro da cidade. Foi assim, um momento importante para a minha formação que eu me dediquei bastante. Então, eu me dedicava muito para estudar porque eu queria ser independente financeiramente dos meus pais. E consegui ser com 21 anos. Pô, que legal. Não saí na casa dos meus pais, porque eu ainda queria juntar um dinheirinho. Mas fez o pé de meia. Logo em seguida, com 24, eu me mudei. Foi quando eu passei para a AGU com 22 anos, como procurador federal. Eu tenho muita felicidade de ter conseguido esse resultado. Eu continuei, mesmo na Justiça Militar, eu chegava às 5 horas da manhã, eu pegava no trabalho de 9 às 18. Então, eu saía de casa umas 4h30, chegava lá na Justiça Militar às 5. Trânsito, exato. Né? Chegava às 5 e estudava até às 9, para estudar para procurador. E aí, quando eu saía às 18, eu ainda fazia faculdade à noite, eu ia para a faculdade. Que legal, enfim, que exemplo. Gente, olha que exemplo bastante. Que a gente tem que dar aí. O Mariano está mostrando para essa juventude que está aí. Né? O cara novo, com a tua idade agora? 32 anos. 32 anos, já tem 10 anos de serviço prestados, né? Para a sociedade brasileira, de um modo geral. Enfim, é um tremendo orgulho, um tremendo exemplo para nossos filhos, para os nossos netos.
Então, fico assim muito feliz. Algumas coisas em comuns, né? Eu fiz uma pós lá na Cândido Mendes da freguesia de processo civil e direito legal, processual. Enfim, muita coisa em comum, muita coisa em comum. Agora, é claro, olha o resultado. Eu fui empreender. Tem uma vantagem, né, de empreender, você fica independente também rápido demais, cedo demais, mas tem a desvantagem que, tipo assim, quando eu acabei o curso de Direito, pô, tô a fim de dar aula, vou fazer um mestrado e tal, mas a grana, eu pensei, por que tu não faz um concurso para juiz e tal? Mas ganhava uma grana tão legal, eu falei, pra quê? Ainda pensava assim, para ter uma tremenda responsabilidade, carregar uma pilha de processo para casa, ter que trabalhar sábado e domingo, o pessoal não acha isso. Ter que ler processo sábado e domingo. Exato. E pagar menos, na época, olha, eu ganhava muito bem. Então, isso me travou muito, embora eu tinha aquela vontade de repente, fazer um concurso público para professor, para a Universidade Federal, era um sonho, de repente. Mas, cara, a grana também muito cedo não faz muito bem, não, gente. Agora, no caso dele, que já focou direto em concurso público, foi muito bom. Mas eu empreendi muito cedo e dei sorte, né? E talvez tive um pouco de tino, e caminhei num momento bom também da economia, que agora está bem mais difícil de ganhar dinheiro. E aí prejudicou. Eu ficar independente muito novo, né? Eu comecei a empreender muito novo. Prejudicou um pouco meus estudos. Mas, você falou de sorte, né? Eu acredito muito que é fruto do trabalho, é resultado, assim. Eu era um caminhão para trabalhar. Como você era um caminhão para estudar, né? Um cara que acorda 4 horas da manhã, que aproveita o horário do deslocamento para poder estudar. Então, quer dizer, um esforço danado. E eu sempre tive essa ideia do trabalho, porque quando servidor público, as pessoas às vezes têm a ideia de fazer um concurso público e depois eu vou botar meu burro na sombra. Basicamente é isso que as pessoas pensam. E é triste ouvir isso. Porque quem é servidor público é vocação. Já diz o nome, é servidor público, é servir ao público. Então, mesmo acordando cedo, estudando cedo, eu dava o meu melhor. Tanto é que a época que eu fiquei na Justiça Militar, só para você ter uma noção de que eu já sempre tive a cabeça de empreendedor, de simplificar. A auditoria que eu trabalhava, ela emitia por ano 5 mil ofícios. Quando eu cheguei lá, eu consegui reduzir para 500. Porque eu dei uma sugestão simples que ninguém falava. Fui considerado até desobediente a partir disso, porque eu tinha muitas ideias para melhorar. É engraçado, e tu novinho, né? Exato. Que esse garoto quer sentar na janela já tá dando ideia aqui, que negócio é esse? Exato, que é isso, exato, né? Muito. Então, melhorei muito, tanto é que todos os juízes foram muito assim agraciados. Eles falam para mim que ficaram muito felizes com a minha participação. Tanto é que eu recebi a medalha, eu trabalhei 2 anos na Justiça Militar, eu recebi a medalha de Ordem do Mérito da Justiça Militar, mesmo fora da Justiça Militar, que foi uma forma de me agradecer pelos serviços que eu prestei. E muita gente ficou enciumada, porque tinha muita gente que tinha muito tempo de serviço público e não recebeu a homenagem. Eu recebi, eu fiquei muito feliz com aquilo, pela ideia de ter mostrado os serviços que eu prestei dos 2 anos, que eu fiquei de julho de 2013 a setembro de 2015 na Justiça Militar. Então, eu, com 21 anos, consegui entregar muita coisa. E fiquei super feliz, assim. Aí assumiu o outro concurso. Eu assumi o cargo de procurador com o objetivo sempre de entregar. Como eu disse, assim, em Valadares, quando eu estava em Valadares, em Governador Valadares, eu sempre continuei querendo estudar, porque essa ideia de ser professor ainda corre nas minhas veias também. Eu segui um pouco essa carreira acadêmica, dei aulas para pós-graduação em Valadares também, para a Universidade do Vale do Rio Doce, na Univale. Com que idade? Gente, eu tinha 25 anos. 25 anos dando aula lá em curso de pós-graduação. Olha que bacana, que lindo, 24, né? 25 anos. Então, eu sempre tive essa veia e eu sempre quis estudar muito. Tanto é que, quando eu estava em Valadares, eu queria fazer uma especialização. Eu saía de Governador Valadares toda sexta-feira, 7h30 da manhã, que eu pegava um ônibus, que eu ia de ônibus, vinha para o Rio, era 11 horas de viagem. Que isso, gente. E eu voltava domingo à noite, 8h30, para segunda-feira de novo no trabalho. Eu fiquei assim por 1 ano e meio, que eu fiz uma pós aqui na PUC do Rio. Que isso, gente. Então, eu, mesmo trabalhando de segunda a sexta, com toda a dedicação, sábado e domingo por vezes, vinha de ônibus. Mas eu vinha de ônibus porque eu fazia minha pós o sábado todo. Então, eu chegava em casa, com meus pais moravam no tanque, tomava um banho, café da manhã, saía correndo para ir pra Gávea para fazer minha pós. Bicho. E aí, eu estudava até era pós de 8 às 18 horas. Eu também fiz nesse sistema também. Saí e domingo
eu acabava estudando, ficava um pouquinho com a minha família, mas voltava já à noite, porque eu já tinha assumido cargo de posição mesmo. Tinha acabado de entrar na procuradoria, passados 6 meses eu já assumi um cargo de gestão de posição e eu fazia a gestão de 25 pessoas. Então, que tu tinha que estar lá segunda-feira sempre. É, né? sempre. E a ideia sempre foi da ideia do servidor público ao máximo. Ele tem que entregar o máximo. Porque a sociedade paga o salário do servidor público. Embora você era um servidor público e poderia, né, ter uma certa tranquilidade, uma certa flexibilidade, mas você se exigia também de produzir, né, de entregar como se estivesse no privado, né? É que a inspiração dos meus pais sempre foi entregue. Assim, meu pai, como eu disse, empreendedor, minha mãe também, por consequência, ainda que seja na área de saúde, do atendimento. Minha mãe sempre foi uma mulher muito trabalhadora e guerreira. Meu pai também sempre foi muito guerreiro, trabalhador. Então, a minha irmã também pegou esse tino de trabalhadora e guerreira, e eu também, por consequência. Vamos fazer fofoca, eu quero um pouquinho da tua irmã. Tua irmã é 4 anos mais velha, e aí, como é que tá tua irmã? Casou, teve filho, tem sobrinho? Não tem ainda sobrinho. Eu sou fofoqueiro, hein? Não tem sobrinho ainda. Minha irmã, ela tem 4 anos mais velha, minha irmã tem 36 anos hoje. Minha irmã hoje mora perto de mim, eu moro em Botafogo hoje, minha irmã mora no Leme. Ah, legal. A gente sempre, enfim, sempre tá junto, né? sempre tá junto. E minha irmã, a gente somos muito unidos. Engraçado, Popó, que a gente, como todo irmão, brigava muito na adolescência. Aí minha irmã começou a trabalhar no Banco Itaú. A gente ficou uma aliança absurda, quando meus pais começaram a conseguir ter um pouco mais de possibilidade de viajar, começaram a viajar e a gente ficava janeiro todo sozinho, eu e minha irmã. Então a gente se tornou grandes parceiros, somos hoje um dos melhores, assim, minha irmã, uma das minhas melhores amigas, ela até abriu uma caixinha de perguntas um dia desse no Instagram, falando assim, quem é a sua melhor amiga? Aí eu botei pra responder, falei que não era minha irmã, mas assim, minha irmã é uma super amiga minha, a gente troca hoje confidências como grandes amigos mesmo, não só irmãos. Minha mãe sempre cultivou isso e eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, o irmão é a sua ponte do passado para o futuro e do presente. E aí a história da sua família passa pelo seu irmão. Então, inclusive, se você tem seu irmão, tenha essa consideração, que você é uma ponte, você e seu irmão são a ponte do passado da sua família e do presente para o futuro. Então, sempre é bom conservar. Minha mãe sempre fez isso, conservou esse espírito, a gente está unido e a gente hoje continua sendo muito unido e vai ser eternamente assim unido. Não é à toa que a gente faz aniversário no mesmo dia. Mas a minha irmã, essa coincidência, né? Que barato. A minha irmã é formada em administração hoje, ela trabalha. Minha irmã é muito boa de vendas. Minha irmã sempre trabalhou muito em questão de venda. Tem tiro comercial. Muito, de repente puxou o teu pai também, né? Exatamente, puxou bastante. Então, assim, minha irmã, ela tem hoje até mais de 30 mil seguidores nas redes sociais. Ela que legal. sempre faz parcerias com essa atividade. Então, minha irmã é uma pessoa fora da curva. Quero o nome dela, olha como é que eu sou fofoqueiro. Gabi Melo. Gabi Melo, bacana isso daí. Gabriele Gente, Melo. Vamos caminhar, porque senão a gente vai ficar na tua história aqui o dia inteiro. Política, eu sei, mas o pessoal, né, a galerinha precisa saber. Sim. Como é que você... O que foi? Alguém bateu na tua cabeça ou tem a ver com o serviço público? Como é que a política explodiu pro Mariano? Então, Popó, assim, trabalhar como servidor público, a gente acaba trabalhando um pouco, mas as políticas internas, ou, por exemplo, no caso do judiciário que eu trabalhei, como na Justiça Militar, eu melhorava o sistema de justiça ali, no atendimento, deixava o processo mais célere, tentava diminuir o número de processos, foi que eu consegui entregar. De alguma forma a profissão meio que te alavancou para essa questão política? Quando eu fui para o Procurador Federal, a gente trata muito com a política pública direto, porque a gente atua assessorando o gestor. E aí, no caso, era o presidente, não era o presidente da INSS à época, a gente chamava, mas era o gerente executivo da INSS em Governador Valadares, além de outros chefes regionais de outras autarquias, IBAMA, ICMBio, são 159, como posso dizer assim, pessoas que a gente assessora. Instituições que a gente assessora, exato. Então, assim, lá em Valadares foi um despertar porque a gente buscava muito melhorar a redução de fila do INSS local, a gente buscava fazer parcerias de melhor aproveitamento dos bens do INSS. Eu tenho o prazer de falar que tinham os bens do INSS que não estavam sendo utilizados, que acabaram sendo utilizados por outras famílias. O INSS quis tomar aqueles bens. Eu fui a pessoa que travei isso, porque as pessoas já tinham constituído o seu comércio, a sua vida, com as suas casas, né? Feito tudo. Eu falei, não, gente, vamos deixar esses bens para as pessoas, vamos providenciar a doação, vamos providenciar o melhor aproveitamento. Legalização, né? Exatamente. Porque se o INSS não quer aqueles bens, por que vai tomar os bens de um local que era um bairro inteiro, só para você entender, numa cidade chamada Ipatinga, em Minas Gerais,
que era um bairro inteiro que é do INSS. Falei, vamos melhorar aquilo, vamos fazer com que o INSS deixe esses bens serem aproveitados pela população. Porque bem público não é para ser não utilizado. Na verdade, é para ser utilizado. E se tem comércio, se tem pessoas morando, vamos deixar. São pessoas que merecem estar ali, que construíram sua vida ali. Então, aquilo tudo começou a despertar. Só que o despertar, de fato, veio em 2017, quando eu reencontrei um grande amigo de adolescência, o Rafael Atab. Atab! Eu reencontrei ele no aniversário de um amigo que faz aniversário dia 31 de agosto, o Ítalo. E a gente acabou conversando muito, ele me falou do Novo. Eu gostei. Só para o pessoal entender, Rafael Atab hoje é dirigente do Partido Novo, do Diretório Estadual do Partido Novo. Rafael, cara, show de bola. Olha que amizade que você arrumou aqui, né? E aí, vamos lá, continua. Rafael, vamos em seguida. Ele te despertou e aí? Vamos embora. E aí ele despertou em 2018, a gente sentou e conversou, teve a troca para saber do nosso alinhamento. Tínhamos alinhamentos, princípios, posições muito similares do Novo e também que a gente acreditava, principalmente a partir de ética, de melhorar a política. Então, a questão política já entrou sendo drenado para o Partido Novo, é isso? Exato. Porque a minha família é de política, eu não tenho padrinho, assim, eu não tenho parente político, meus pais sempre foram na linha de nós contra eles, ou seja, a gente trabalha aqui, gera o nosso resultado, deixa a política de lado. Mas minha mãe até diz que a minha avó era uma grande líder ali de Vista Alegre, mas nunca desejou se candidatar, nunca teve cargo nem nada, mas era uma líder por vocação, porque sabia dos problemas e tentava encaminhar. Da comunidade, uma exatamente. líder comunitária, né? Exatamente. Mas eu não conheci minha avó faleceu antes de eu vir ao mundo, mas essa ideia da política surgiu com um encontro com o Rafael. Eu tenho o prazer de falar que eu coordenei a campanha dele em 2018. Nós tivemos um resultado muito positivo, com pouco recurso arrecadado. Só brincando, foram uns 10 mil reais arrecadados que a gente fez. A gente fez 5.621 votos. Voto barato, E fizemos uma ideia de uma estratégia muito arriscada naquele momento, porque nós saímos daquela bolha que estava nascendo ali do Eleitores do Novo na Zona Sul, fizemos muito trabalho no interior do Rio e na Zona Oeste do Rio de Janeiro, naquele momento, fomos os precursores quanto a isso, e fizemos um resultado positivo. Só que o Rafael, e aí a decisão que ele estava com a cara na urna, perguntei para ele se ele ia continuar no propósito, porque muita gente veio procurá-lo depois. Ele quis voltar para a iniciativa privada. O Rafael era executivo na construtora, pediu demissão para ser candidato em 2018. E ele agora quando ele voltou para a iniciativa privada, voltou no ramo de panificação. Lá em Botafogo, vamos divulgar, né? Exato, cara? A Moinha, que agora ele é um empório gastronômico, é uma padaria perto da Casa Feijão, ali na São Clemente, padaria linda, maravilhosa, muito boa. Vamos aproveitar e vamos divulgar o Rim em Pauta, que acontece quinzenalmente lá, e ele recebe especialista, Rafael, junto com o Ganime, com a Sara Ganime também coordenando a campanha. Sarinha, estamos falando de você aqui. E aí tem um Rim em Pauta que traz especialistas, não é isso? Para fazer debate, para discutir com a população do Rio as possibilidades, as soluções, as propostas. Fala um pouquinho do projeto Rio em Pauta. Assim, só pra gente terminar o Rafa. Exato. E aí em 2018 ele continuou, eu falei, então vou voltar pra AGU. E aí eu toquei minha vida, entreguei bastante projetos na AGU lá, toquei vários projetos pilotos, inclusive em Brasília, que hoje até tocam, de melhorar as decisões. Você também depois foi trabalhar no Ministério. Então... Gente, eu sou fofoqueiro, não vai escapulir nada daqui. E aí eu recebi um convite para coordenar os 4.000 procuradores em Brasília. Fui para lá, coordenei os 4.000 procuradores junto com outros 3 coordenadores. Eu era um dos 4 que tinha no Brasil todo. Entreguei um bom trabalho, iniciei vários projetos que as pessoas depois foram tocando, a ideia de projeto de Estado e não ali da gestão atual. De governo, né? Uma coisa de Estado. E aí eu recebi depois um convite, eu recebo como uma convocação de trabalhar dentro do gabinete do ministro de Minas e Energia, mas criando a política pública e não só assessorando juridicamente. Pô, que legal. E aí eu comecei a criar, coordenando toda a área de óleo, que é petróleo, no final das contas, gás e mineração do país. Então eu tinha 30 anos ali, aquela época foi uma experiência muito boa, lidei com o deputado, senador, e toda aquela experiência que eu tinha passado em 2018, ela reacendeu. Foi sedimentando cada vez mais. Para o despertar em 2023, quando houve a perda da eleição e aí a saída do ministério, eu voltei para a AGU, que eu fui convocado para tocar um outro projeto piloto, porque eu sempre fui um cara que entregou as coisas, então o pessoal me chamou para entregar mais um projeto. Então, nesse momento, em 2023, eu já tinha
começada essa ideia de ser candidato ou não foi quando eu fui conversar com o nosso querido e sempre líder Paulo Ganimi. Ah, que legal. E aí o Paulo tava voltando lá de fevereiro de 2023, eu lembro que eu cheguei no gabinete dele, tava tudo empacotado. E aí ele... encerrando o mandato. Exato, a gente conversou, ele foi candidato a governador naquela época, foi um cara que disseminou o nome do Novo no interior no Rio de Janeiro todo, assim, no estado todo. As pessoas começaram a conhecer, o Paulo é a cara do Novo aqui no Rio de Janeiro, não é o tem nosso jeito. líder máximo do estado Então, do Rio, assim, ele falou, conversou, e o Paulo é um cara, um grande incentivador, né? Ele falou assim, venha candidato sim, você tem propósito também, pô, eu sei da sua competência, vem sim, acho que vai ser legal e tal. E a partir disso a gente foi conversando, eu e Paulo, no decorrer do tempo. E 2023 eu comecei a me despertar nisso, eu fiquei em Brasília, Rio, para conversar com as pessoas. Eu tenho um grande prazer de hoje participar desse rebrand aí que o Novo tem, de ser o grande partido de oposição contra o PT. Eu tenho o prazer de estar junto, trabalhando ali com a Carol Esponza, que é a nossa candidata a prefeita. Eu conversei com ela em 2023 e falei, olha, a gente pode fazer com que o Novo juridicamente seja a grande oposição ao PT. Aí o Eduardo Ribeiro, presidente nacional, topou também nessa caminhada. Então eu fico um cara ali que ajuda a montar a estratégia de como a gente vai tocar as coisas para melhorar o Brasil, para fazer com que as políticas de retrocesso do governo Lula não vão para frente. Então a gente conseguiu embarrear muita coisa. Já. Jogar na defesa, né? A gente barreirou o desmonte da política de saneamento que teve básico, desmontamos agora recentemente junto, que parceria com o Marcel Van Hatten, com o Felipe Camozato e até mesmo o Lucas, que é um deputado do PSDB, a ideia da Justiça Federal suspendeu o leilão do arroz no Rio Grande do Sul. A vergonha, né? A pouca vergonha do arroz. Isso foi aquele momento, ainda que tenha acontecido o leilão, foi ótimo para mostrar a vagabundagem que o governo do PT tem da questão de corrupção, enfim. Mas essa ideia de 2023 eu participei muito do Novo, então foi o partido que eu escolhi para levantar as bandeiras, porque são bandeiras e princípios que eu acredito. E aí, a partir disso, dessa construção de fatores, veio essa ideia de ser candidato em 2024 a vereador, aqui no Rio de Janeiro, voltar para minha cidade natal, voltar porque eu estava em Brasília, como eu disse, fazendo esse trabalho todo que foi importante para mim, pessoal e profissionalmente, me fez hoje ter essa experiência que eu tenho, por conta de ter vivenciado Brasília também. Então eu conheci muitos meandros do STF, do STJ, e não só ele, mas também do Congresso, do Executivo, no sentido geral, e a ideia de como a política pública impacta a vida das pessoas. Então, como a política impacta. E aí a ideia é que a gente tem que fazer uma nova política, uma política que tenha ética como o princípio básico. Infelizmente, a ética tem que ser o princípio básico de todo mundo. Então, eu hoje sou candidato, aprovado pelo nominato, com muito prazer e orgulho de estar aqui no Novo e estar com a defesa de uma política que ia transformar e melhorar o Rio de Janeiro num lugar ético, o Rio de Janeiro num lugar seguro para a gente ter prosperidade, porque o Rio de Janeiro precisa de prosperidade, que é gerar emprego e renda. Então, hoje eu dei essa virada de chave por conta disso, Pô, que legal, cara. Olha que interessante, olha o material humano que o Partido Novo traz para oferecer para a população carioca. Gente, cada um que eu converso aqui, eu fico impressionadíssimo. É claro que eu já estou impressionado com vocês já há algum tempo, né? Porque eu frequento os eventos do Rio em Pauta, lá no Moinho, Botafogo. Qual o endereço lá? Rua São Clemente 206. Acontece quinzenalmente, pessoal. Terça-feira, às 7h30, a gente sempre leva um convidado especial. Eu, Mariano, Paulo Ganimi, Rafael Atab, a gente sempre debate sobre o Rio, por isso que é Rio em Pauta. Então, a gente fala sobre educação, sobre segurança, sobre transporte e mobilidade, falamos sobre saúde. Então, a gente sempre tenta levar convidados, e na verdade a gente leva convidados. Especialistas sobre o assunto para falar sobre Rio de Janeiro. Então, tem sido ótimo. Além dos eventos que eu tenho feito agora por conta da campanha. Caminhando pelo Rio. O Diálogo Carioca, que é um bate-papo com o Mariano, para as pessoas conhecerem a minha história, conhecerem minhas propostas, minhas pautas. Gente, para vocês terem uma ideia, eu sou pré-candidato a vice-prefeito. Fui ratificado na mesma convenção e eu utilizo o Rio em Pauta como uma fonte de conhecimento e de preparação para minha função no Executivo. Porque se a gente ganhar, e a gente vai lutar para isso, eu tenho que estar preparado. Então, conforme diz o Deltan, né, quem não se prepara para ganhar está preparadíssimo para perder. Então eu estou o tempo inteiro estudando, aprendendo, e esses encontros do Rio Pauta são excelentes para a gente aprender alguma coisa, ter um contato com o especialista. Depois do evento, a gente sempre tem um bate-papo ali com o especialista, né, de uma forma direta, como foi com o Dr. André agora, como foi com o Santos Cruz, enfim, com vários dele. Então, cara, é impressionante
o que o Mariano, junto com o Ganinho e a Tab, tem feito lá na Moinho. Vale a pena ir, vale a pena participar, vale a pena agregar, vale a pena chegar junto, porque nós vamos mudar o Rio de Janeiro. Essa história de se mudar do Rio de Janeiro está fora de questão. Para o Mariano, para mim e para a maioria da nossa nominata. Sim. Cara, é muito legal. Agora é o seguinte, vamos fazer um exercício de futurologia, né, cara? Bom. Seguinte, dia 6 de outubro, esse cara tá num gás danado, tá? É evento de manhã, de tarde, de noite, dia sim, outro também. E quando chegar na época da campanha, tipo assim, vai dormir 1h da manhã e 5 tá acordado, não vai ter jeito. Então no dia 6 você vai estar morto, arrasado, né? Olheira. Aí tu vai, né, circular, é claro, abraçar as pessoas, agradecer todo mundo, votar. Sim. E vai almoçar e vai apagar. Pum, apagou. Aí lá, 10 horas da noite, tua mãe te acorda. Dona Eliane, né? Te acorda. Filho, olha só, você é vereador eleito na Câmara de Vereadores da cidade do Rio de Janeiro. E aí? E como é que vai ser o Mariano vereador? Entrando, tendo que montar um gabinete, como é que vai ser essa situação em poucos minutos, porque a gente tem que caminhar aqui na nossa pauta. Vamos lá. Seguinte, Popó, rápido. Eu tracei a ideia de eleito vereador ter a ideia dos 100 dias. Para mim, 100 dias são marcantes não só para o executivo, mas também para a vereança. Minha pauta principal é ordem e segurança pública. E isso é uma tratativa que tem que ser muito junto ao executivo, mas dá para fazer muita coisa dentro do legislativo, sem precisar do executivo diretamente. E outra coisa, pressionar o executivo. Né? Exato. Porque se nós estivermos lá, vai ser fácil, né? Exatamente. Agora, se a gente não tiver, porrada neles, né, exatamente, cara? Exatamente. Então, o que eu estou pensando primeiro é dar transparência. A Prefeitura do Rio de Janeiro tem que ser transparente. Ela não é transparente hoje. Então, a ideia de transparência para pegar a questão... Lembra da ética? Questão de corrupção da prefeitura, contratos mal feitos, editais de licitações direcionados. Então, eu quero primeiro fazer esse trabalho. Esse é um trabalho que eu vou fazer já. Eu vou fazer. Isso é o meu compromisso. Já fixou uma meta de em 100 dias você dá uma depurada nisso. Exato, exatamente. É abrir caixa preta de tudo. E aí a ideia da ordem pública vem para mexer no que o carioca hoje eu tenho ouvido muito, que é a reclamação do 1746. Só um dos exemplos que eu vou dar, eu tenho várias outras propostas. Mas o 1746 hoje, as pessoas falam que ligam ou abrem um protocolo, não atendem, ou não conseguem falar, ou o sistema está fora do ar. Então, qual é o meu objetivo? É fazer com que o 1746 foi criado por ideia do Executivo, por meio de um decreto, em 2011, e não foi feito, regulamentado pela Câmara dos Vereadores com uma política pública em que tem que ser aberta uma caixa preta do 1746. A gente não sabe quantos atendimentos tem o 1746 recebe, quantos são atendidos, quais não são atendidos, por que não são atendidos, quais são as maiores demandas que são atendidas e não são atendidas e quais as regiões. A gente precisa ter isso aberto ao público. Se você fizer um pedido de lei de acesso à informação, você vai receber. Mas olha que loucura, você tem que fazer um pedido enquanto cidadão. E você acha que o cara tem que entrar na tela, no portal e ver tudo. Exato. Aí tá aqui, ó, meu pedido tá meu aqui, pedido, o pedido do vizinho tá ali. Pra gente fazer uma fiscalização, pra gente saber e falar o seguinte, não tá funcionando. A verba que vai para 1746, por que não tá sendo gasta? Onde é que não tá sendo mal gasto? A gente precisa ter isso. Então, esse é o meu primeiro ponto de cobrar isso na Secretaria de Ordem Pública, que está sendo muito omissa nisso. Isso é um ponto. Claro que outras questões de armar a Guarda Municipal, a gente tem que brigar por armar a Guarda Municipal. O projeto de lei que tem na Câmara dos Vereadores, ele já é bom. Aumentar também a Guarda. Aumentar o efetivo, É. buscar, mais do que aumentar o efetivo, buscar fazer com que a Guarda Municipal ela seja capacitada na questão do armamento e capacitada para utilizar a inteligência, ou seja, o vídeo monitoramento para reconhecimento facial, para reconhecimento de placas que são de veículos... né? OCR, exatamente. Então, assim, hoje a gente pode trabalhar muito em experiências que existem no Brasil de fazer com que a ordem pública ela seja digital. É uma ordem pública em que o guarda municipal seja preparado para dar o suporte às forças de segurança, que o Centro de Operações do Rio, o COR, passe essas informações para o Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar do Rio, que eles precisam conversar. Precisa ser um banco de dados, não para as pessoas pedirem, mas que qualquer dado seja passado. E é interessante ter tudo isso de uma forma bem sistematizada, Exato. Até para que você também, né, a prefeitura possa cobrar do Estado. Pô, olha só, eu fiz a demanda, está tudo sistematizado, vocês receberam os requerimentos, estão as petições, qual é o resultado? Que é aquilo porque tem muita coisa que depende do Estado. E por que o prefeito não cobra?
Exato. Né? E isso não só cobrar. O prefeito tem que falar o seguinte: eu tô atuando. O problema é que a prefeitura não atua e fica esse jogo. E a Câmara dos Vereadores... o isentão da segurança. Exato. Né? Tem como amar, essa batata quente não é minha, mas desculpa. A gente sabe a experiência de Joinville, experiência de São José dos Campos, que não é do Partido Novo o prefeito, mas tem feito um trabalho muito bom. Então, assim, a gente tem que ver experiências municipais que deram certo. Joinville é um grande exemplo. Eu falei com o Adriano Silva, um grande exemplo quanto a isso. Aliás, quando o Adriano Silva veio para o Rio, né, numa janela de tempo em que ele fez uma agenda no exterior e a conexão era no Rio, nós aí aproveitamos. Mariano, inteligentemente, Ganime conseguiram segurar aqui pelo menos um final de semana o Adriano, e eu bebi muito daquela fonte do Adriano e aprendi muito naquelas palestras, naquelas conversas, naqueles debates, inclusive nos podcasts que vocês gravaram, eu acompanhei tudo de perto e aquilo me ajudou muito. Adriano, como sempre, tem que te agradecer sempre, né? É o nosso case de sucesso para tudo que está acontecendo hoje no Partido Novo, não só no estado do Rio, mas como no Brasil. Ele é um case, é um estímulo para todo pré-candidato, para todo candidato a prefeito e vice-prefeito do Partido Novo em vários municípios do Rio e em vários municípios do Brasil. É sensacional a gente poder hoje estar no Partido Novo e ter o case Joinville. Adriano, aquele abraço, hein? Então, assim, Popó, hoje eu quero abrir todas as caixas pretas que tem na prefeitura. Então, meu objetivo é esse, dar transparência e brigar pela ordem em diversas pautas que existem, dei só exemplo de algumas, mas que eu vou batalhar nesses 100 dias. Pô, legal demais. Gente, é muito legal ter o Mariano aqui. Eu estou muito satisfeito, muito orgulhoso, porque eu costumo brincar, né, que eu estou pré-candidato. Não, agora eu estou candidato a vice-prefeito, porque a convenção foi na segunda-feira agora, né, 4 dias atrás. Mas, na realidade, eu sou um voluntário do Mariano e da maioria dessa galera que está aí do Partido Novo, não só do Rio, mas como do estado todo. Me preocupo com Niterói, me preocupo com Petrópolis. Santoro, parabéns pela convenção de ontem, Santoro. Me preocupo com todo mundo e eu acho que é isso, que o Novo é essa corrente de tração, né? É uma corrente de estímulo. Todo mundo quer ajudar todo mundo e eu acho que dessa forma, remando todo mundo no mesmo barco, nós vamos atravessar essa situação difícil que o Rio passa. Agora eu vou te propor um outro exercício de futurologia, mas um pouquinho não é muito bom não, tá? Mas posso propor? Pode, claro. Então vamos lá. Aqui é pinga-fogo. Pinga-fogo. Sinuca de bico, que eu costumo brincar, né? Então vou colocar ele numa sinuca de bico. Já sei que é resiliente, já sei que é estudioso, que é preparado. Pela história dele, já até imagino qual vai ser a resposta. Mas tá no script, tem que perguntar. Da mesma forma, né? Uma pré-campanha maravilhosa, uma campanha assim, excepcional, um perfil, inclusive, de secretário de Estado, né? Tá se candidatando a vereador, vai ser muito bom para a Câmara, mas é um perfil, por exemplo, se por acaso, né, eu e Carol ganhamos, eu vou ficar de olho nesse cara, pro executivo. Vou ficar paquerando, vou ficar sondando, vou tentar seduzi-lo ao máximo, né? Vai ser um namoro querendo casamento ali, e aí eu não sei qual vai ser a postura dele, mas que eu vou tentar, vou. Mas vamos fazer a hipótese inversa, que é uma hipótese meio triste. Aconteceu tudo isso, você está numa pré-campanha maravilhosa, eu estou muito impressionado com o teu trabalho de pré-campanha e com certeza na campanha vai ser mais intenso, mas chegou lá, tua mãe te acordou, filho, por 18 votos você é o primeiro suplente. Foi fulano, foi Beltrano, foi ciclano, você está como suplente. Como é que vai ser o Mariano? Lembrando que em 26 nós temos 70 cadeiras na Assembleia do Rio, temos 46 cadeiras do Rio para o Congresso Nacional, que, aliás, eu tenho um olho grande em você nisso. Temos 2 vagas para o Senado, né? Não sei se vai ter idade para o Senado, né? 32, 34, não é isso? Talvez nem tenha idade para o Senado, mas teremos 2 vagas para o Senado. Não sei se vai estar ali nos 35. Vamos olhar a legislação, né? Porque se completar 35 antes de assumir, eu acho que está valendo. Vamos ter vaga para vice-governador. Teremos 120 cadeiras. E precisamos de material humano, lapidário, experiente. Precisamos de 120 marianos. Só temos um. Quero saber o seguinte, o Partido Novo conta com a tua resiliência para tu continuar batendo forte, independente de se eleger ou não. Como é que é a cabeça do Mariano? A cabeça do Mariano, Popó, quando eu decidi me candidatar,
ele deixou de ser uma questão individual e passou a ser uma vontade coletiva, que tem muita gente me apoiando. E, para mim, eu estou iniciando uma trajetória. E aí, a trajetória, onde esses ventos vão me levar, só Deus sabe das coisas. Mas eu vou continuar trabalhando, eu acredito muito no Novo. Então, eu vou entregar o máximo que eu puder, sempre em favor do partido. Eu sou um soldado do partido. E eu estou muito focado agora em 24. Com certeza, eu também. 24. Mas eu estou à disposição do partido sempre. Para mim, é caminhar para entregar o melhor para a sociedade brasileira que eu quero como propósito. Por isso que eu virei a chave da minha vida. E como eu disse, passou a ser uma questão coletiva. Então, são pessoas que estão comigo, vão estar comigo. Eu fico feliz que você está comigo nessa. Claro que tô. Então, assim, tem outras pessoas diversas que estão comigo nessa trajetória. E eu quero me manter fiel a isso e eu vou entregar o melhor. Vou entregar a ponto de ano a ano, enfim, a gente vai vendo o que fica melhor. Mas hoje eu estou focado e não aconteceu esse plano B, Popó. Estou focado em acontecer no plano A. Agora sim, eu gostei da resposta. Eu estava esperando essa resposta. Não tem essa de plano B. O plano A é ser eleito. Deixa eu falar uma coisa sobre o plano A e o plano B. O plano B sempre boicota o plano A, então é plano A. Exato. É isso aí. Exatamente. Muito legal. Agora é o seguinte, encerramos. Sara já está me olhando ali, né? Caramba, vocês não param de falar. Popó fala pelos... E eu falo muito também, né, Popó? Mas é o seguinte, tem uma câmera ali, ó, e ali estão os voluntários do Partido Novo, estão os filiados. Eu tô ali, eu sou voluntário, eu tô ali naquela câmera. Ali tá a galera do Tanque, da galera de Vista Alegre, de Irajá, a galera do Pichincha, da Freguesia. Aliás, ali tá o Rio de Janeiro inteiro. Sim. Os cariocas estão ali e eu queria que você mandasse uma mensagem para todos eles, porque afinal de contas, Mariano está por aí caminhando pelo Rio, tá, gente? Então tu vai tropeçar nele, não tem jeito. Convida a galera aí para os teus eventos e manda uma mensagem para eles. Então, primeiro, antes de considerar, novamente, obrigado, tá, Popó? De verdade, valeu mesmo. Você é um cara incrível, eu tenho uma baita admiração por você. De verdade, eu falo isso pra minha mãe te adora também, só pra você saber. Ela me emociona muito, né? Toda vez que ela tá num evento, eu fico preocupado que ela começa a falar, eu já começo a chorar, é uma confusão só. Ela te adora e, pô, eu tenho uma grata, assim, na verdade, felicidade de ter convivido com você, estar convivendo com você cada vez mais no dia a dia, de verdade mesmo. Eu te admiro muito, cara, pelo cara que você é, a dedicação que você tem, os valores que você tem, isso me toca muito. Então, agradecer também com isso o Rafael, que está sempre comigo, o Ganinho, a Sara, que está aqui, o Lucas, que está aqui também. Agradecer a todos que estão comigo nessa caminhada, toda a minha equipe, a Silvia, o Cláudio, enfim, todo mundo, eu não vou nominar aqui, mas todos se sintam abraçados, que são muitos apoiadores que estão vindo, realmente, meus líderes todos estão aqui aguerridos. Então, hoje eu sou só a cara, Popó. Eles que são mais importantes, eu sou apenas a cara. Então, o que eu queria dar um recado para você é: você, carioca, tem a responsabilidade e tem o direito de morar no Rio de Janeiro melhor. No Rio de Janeiro seguro, no Rio de Janeiro que seja próspero, em que você dê oportunidade de emprego para as pessoas que necessitam, para você mesmo, para melhorar de vida, e para todos os jovens que querem continuar no Rio de Janeiro. Então dá para a gente construir um novo Rio de Janeiro, a gente vai construir um novo Rio de Janeiro. Vocês podem contar com o Mariano nessa trajetória, porque nós vamos mudar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro vai passar de ser aquele local que as pessoas não querem vir ou querem sair, para ser um lugar que as pessoas querem permanecer e voltem a ter orgulho de ser cariocas. Então, muito obrigado. Se você quer saber melhor do que eu falo, quais são minhas propostas que vão chegar no momento correto pela legislação eleitoral, coloca lá @siga o Mariano, grava esse nome, siga o Mariano, e agora o Mariano, porque vai ser um nome que você vai ver no seu dia a dia, e saiba que eu estou aberto, inclusive aí a sua casa, aí a sua empresa, porque só assim você vai me dar a oportunidade de ser conhecido. Muito obrigado, tá, Popó? Pô, legal demais. Gente, câmera central agora aqui, porque eu tenho que agradecer muito a tua presença aqui. Sabe, é uma admiração enorme. Para mim, eu tô com 60 anos, eu tenho um filho de 41 e tenho um de 36. É um garoto, gente, um garoto homem, preparadíssimo, lapidado, e que com certeza a gente vai roubar um pouquinho você da AGU. Vamos deixar você aqui 4 anos aqui no Rio, né, gente? Ajudando os cariocas, né? AGU, dá um tempo, deixa o Mariano com a gente aqui mais um tempo. Muito obrigado por estar aqui. Eu sempre me emociono muito contigo. Obrigado. E com o Partido Novo. Obrigado. Ganime, Senado, hein? Tô de olho em você. Tô de olho em você, hein? Um abraço, gente. Valeu, tchau, tchau.